Começando aqui uma transmissão ao vivo. Falar um pouquinho dessa questão toda do Lula no exterior. Como é que vocês estão, pessoal? Sempre pedindo aquele feedback com relação ao áudio para vocês. Como é que tá aí? Boa noite, Mais Brasil Notícias. Fael Martins, Hortência Viana, Vergonha, Rebelata acabou de entrar, seja bem-vindo. Jéssica Serafim, seja bem-vinda. Fala, Rafael. Gário Soraya, Vinícius de Sergipe, um abraço. Tudo bom, Jéssica? Como é que você está? O que foi aquele em Portugal? Gente, eu não sei se todos vocês viram, né? Mas o Lula em Portugal, o que acontece? Ele estava na China e ele se empolgou. E, inclusive tem a matéria aí da Folha de São Paulo, da Patrícia Campos Melo, dizendo que... E ela fala que as fontes dela são autoridades americanas, olha o perigo, falando que o Lula adotou um discurso muito pró-Rússia. E nesse discurso, ele falou que a União Europeia não estava colaborando para o fim do conflito. Só que a próxima parada dele foi em um dos países da União Europeia, foi em Portugal. E em Portugal, uma jornalista portuguesa, né, talvez inesperadamente, de surpresa para o Lula, perguntou para ele: olha, presidente Lula, você mantém a sua declaração sobre a Ucrânia, falando que os países da União Europeia não estão contribuindo, ou seja, era um constrangimento, porque ele estava na frente do presidente de Portugal. E o Lula começou a dar um migué, né? Não estou te ouvindo, desculpa, não sei o quê. Enfim, aí o presidente de Portugal tentou ajudar, mas certamente também sabia do que estava acontecendo, um desconforto internacional, mas isso mostra a total falta de habilidade e a molecagem que está essa política internacional. Fala, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aquilo que se espera de uma diplomacia de respeito, e não essa pataquada que está acontecendo aí, é de que não façam, né? É que sejam pragmáticos. O que é ser pragmático, gente? É você ficar longe de determinadas controvérsias. O pessoal acusava Bolsonaro é ideológico, a política internacional é ideológica. Não é ideológica nada. A gente só estava vendo os países que realmente são desenvolvidos e que deveriam inspirar o Brasil, principalmente Estados Unidos, Israel, Japão, Emirados Árabes. Então não tem nada de errado nisso. O complicado é quando você retoma as relações internacionais com a Venezuela, sem que a Venezuela dê nenhuma sinalização de que vai acabar com a perseguição, com os assassinatos políticos e etc., ou que vai soltar presos políticos que estão há não sei quantos dias sem ver o sol. Isso daí é um governo ideológico. Então foi um constrangimento para o Lula, mas não parou só aí não, tá? Antes de passar para o próximo assunto, pessoal, está na semana aqui do Formação Conservadora, então o link está na minha bio, está aqui embaixo também, tá? formaçãoconservadora.com.br. Não parou aí o vexame, por quê? Né? Porque além das declarações do Lula que ele fez na China, em Portugal estava se planejando uma recepção, vamos dizer assim, calorosa para o Lula, né? O deputado André Ventura do Chega estava organizando uma manifestação contra o Lula. Só que eu vi nas notícias de jornais que os ucranianos se apressaram para receber antes o Lula e fazer um protesto, uma crítica. Então, repara como que tem vários reflexos dessas pataquadas internacionais. Só que não para por aí. Tem gente, inclusive, achando que esse giro do Lula das relações do Brasil indo para a Ásia, priorizando a China, porque o Lula ele foi nos Estados Unidos, não fez nada. Voltou com acordo nenhum, voltou com nada. Só foi para lá, ficou olhando no retrovisor falando de Bolsonaro. Aí quando ele voltou, ele recebeu um navio iraniano que está sancionado pelos norte-americanos. Vai vendo. Então, ele desagradou os americanos. Depois ele vai à China e começa a desafiar o dólar. Ele quer mudar o padrão do dólar e está querendo migrar para o bloco asiático. Isso daí deixou os americanos certamente irritados. Tanto é que tem essa matéria aí da Patrícia Campos Melo, correspondente internacional da Folha de São Paulo, que ela diz que a fonte dela são autoridades americanas. E mais parece essa matéria dela um recado para o Lula, um recado para a sua diplomacia. Então, para aqueles diplomatas que estavam constrangidos com Bolsonaro, é só fazer o L, amigão. Tá tudo tranquilo.
As declarações dele estão bem tranquilas, né? É um cara que não está indo em polêmica nenhuma, totalmente pragmático, tá ok? Meu Deus do céu. Mas assim, brincadeiras à parte, essas retaliações, elas podem ocorrer. O Brasil, inclusive, ao receber esses navios iranianos, ele poderia ser sancionado. E agora a pressão por uma sanção contra o Lula ganha um peso maior ainda. Por quê? Porque está todo mundo vendo que ele não está escondendo de ninguém para fazer esse giro e escantear os Estados Unidos e ficar mais alinhado com a China. A China, gente, ela tem muitas oportunidades, não tenha dúvida disso. Se eles pagarem bem, a gente quer vender para eles, igual para qualquer país do mundo que queira pagar bem pelos produtos brasileiros. Agora, o que o Lula está fazendo é um pouquinho diferente. Então, nesse meio todo aí, não se surpreendam se cedo ou tarde o Brasil tomar algum tipo de sanção dos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos sanciona, gente, é muita gente que vem junto com ele. Tá? São muitos países. Vale lembrar, por exemplo, Cuba. A Revolução de Cuba foi em 59. Até hoje tem reflexos na política americana. Então, o americano, ele não é aquele cara que vai, né, te dar um cartão amarelo hoje e amanhã vai dar um tapinha nas suas costas, não. É um pouco mais complicado para você conseguir restaurar essa boa relação. E mais, em 2024 tem eleição. Muito provavelmente, o Partido Democrata perde essa eleição presidencial. Tá? O Biden, a moral dele está as piores entre os presidentes democratas. Nos Estados Unidos as pessoas estão muito, né, desacreditadas, desconfiadas, tristes com alguns rumos da política. Inclusive ele é muito criticado com relação a alguns posicionamentos nessa guerra nessa invasão russa na Ucrânia. E fora as questões domésticas, de preço do gás, dentre outras coisas mais que acontecem lá nos Estados Unidos. Tá? Então, é um momento certamente tenso para o governo do PT. E aí, para melhorar, já que a coisa está tranquila, o que faz? Bota a mãe dos pobres para visitar uma loja tranquila, suave. A mulherada me ajuda aí, quanto é que deve custar uma bolsa daquela marca lá da loja lá que a gente já foi, da Zegna, né? Escreve-se Zegna. Eu particularmente, eu confesso que eu nem conhecia. Mas algumas mulheres aí falando, o negócio ali não é muito barato não. Inclusive vale a pena a Receita Federal ficar de olho para saber se vai pagar o imposto. Falaram aí que o Lula recebeu uma gravata de presente também. Tem que ver, porque esse pessoal aí o pessoal da esquerda é muito criterioso, é muito rigoroso com presente que você recebe no exterior, né? Lembra da joia que o Bolsonaro nem teve contato, ficou lá em Guarulhos, apreendida? Pois é, fizeram um carnaval com relação a isso. Vale agora ficar dando uma olhada. O que esse pessoal está trazendo? A socióloga esbanja. Sensacional. Pessoal, mais uma vez está fixado aqui o link do Formação Conservadora, onde a gente vai falar com vocês sobre guerra cultural, revolução e contra-revolução, educação familiar, a questão dos jovens também. Vai ter o André Fernandes, vai ter o Gustavo Gayer tratando de comunicação. Um pessoal muito bom, muito bacana para você que se interessa por todos esses assuntos, para você que visa ter uma qualificação profissional para trabalhar, seja numa assessoria jurídica, seja se você estiver pensando em se candidatar a futuro, ou seja se você é interessado em relações internacionais, em geopolítica, em história, certamente você vai gostar desse conteúdo, tá bom? Vamos aqui responder algumas perguntas. Vamos lá. CPMI, muita coisa de CPMI, pessoal. Deixa eu pegar essa daqui. Pergunta da Andréia Siqueira Lima. Como está o andamento da CPMI? Andréia, isso daí é um assunto muito relevante. Está dominando os noticiários também. E eu acredito que a CPMI ela pode ser o começo do fim. Por que eu falo pode ser? Porque a gente tem que ver o jogo direitinho. O governo ele já mudou as narrativas. Depois que aquelas imagens foram vazadas do Palácio do Planalto, vocês estão vendo aí que muita coisa está vindo à tona. Dá para confrontar os discursos do Lula ainda em janeiro, tá? Depois dos fatos de 8 de janeiro, mas ainda em janeiro, dia 18 de janeiro, ele fez algumas declarações
falando que ele tinha as imagens, ele sabia quem participou e quem não participou. Pois bem, o GSI dele participou, e ele estava passando pano e mantendo o cara no cargo. Então o Lula sabia e manteve o general Gonçalves Dias, que entre os seus subordinados tinha ali um capitão, um major, que até serviu água para esse pessoal. E aí você começa a chamar de terrorista. Terrorista, para mim, é Cesare Battisti. 4 homicídios qualificados, né? Fazia parte de um grupo chamado PAC, Proletários Armados pelo Comunismo. Isso daí é alguém terrorista, que age para uma causa utilizando-se de muita violência. Bem, em 8 de janeiro, para começar, não morreu ninguém, tá? Não teve assassinato. Teve dano patrimonial. Foi pouca coisa? Não foi pouca coisa porque não eram simples prédios. A gente está falando da Praça dos Três Poderes, Congresso, STF e Palácio do Planalto. E isso daí certamente torna o ato mais grave, não tenho dúvidas disso. Mas é um movimento totalmente desorganizado. Não tem nenhum nome para esse grupo, né? Então não tem o que se comparar com terrorismo. E quando essas imagens vêm à tona, eu pergunto a vocês, você acha que se fossem terroristas, teriam servido cafezinho para eles? Cafezinho não, né? Água. Pelo amor de Deus, então a narrativa da esquerda está indo por água abaixo. E tanto é que o governo até desistiu de retirar as assinaturas. Eles agora estão mudando a narrativa na esperança de que no futuro ninguém diga que eles estavam trabalhando contra a CPMI. Mas vale lembrar, tem notícia do antagonista, vários outros veículos de imprensa, dando conta de que foi oferecido até 60 milhões de reais para parlamentares retirarem as suas assinaturas. Cargos de segundo e terceiro escalão em estatais. Então não foi pouca coisa, o governo foi fundo. Gastou o que tinha e o que não tinha e não conseguiu retirar as assinaturas. Então, primeiro, o meu muito obrigado para você, que se posicionou nas redes sociais ou que chegou a conversar com parlamentares de maneira educada, que você tem encontrado por aí, dando notoriedade e enaltecendo aqueles que assinaram. Então, você é o responsável por essa CPMI. Primeiro ponto, tá? Não foi fácil ali, muita coisa de bastidor, discurso, ligação, falando deputado por deputado para conseguir atingir o número de assinaturas, que não foi só na Câmara, também foi no Senado. Vocês lembram quando o Rogério Marinho perdeu a presidência do Senado para o Rodrigo Pacheco? Ele fez, acho que, 37 votos, ou 32, 33, alguma coisa assim. Na época eu falei, gente, isso daí... Fala. Boa noite. Gabi, Fala aquilo que você falou antes. Fala. Boa noite, papai. Que mais? Dando boa noite, pessoal. Calma aí que o bebê vai dormir. Dá tchau. O que você falou pra mamãe agora? Dá Fala beijo pra no ele. papai aqui. Tá, vai lá. O que você Fala bem falou? alto pro pai. I love you, papai. Ai, I love you too. Diz boa noite. Boa noite. Good night. Good night. Tá bom, bebezinho, vai lá. Fazendo a live da varanda. Que faz. Retornando aqui ao assunto do Lula. Então eles mudaram a narrativa e agora estão dizendo que são favoráveis às investigações. Por quê? Porque eles ficaram bonzinhos? Não, gente. Não foi porque eles ficaram bonzinhos. Foi porque eles estão mirando para ver se mordem uma presidência ou uma relatoria da comissão. Por que é importante a presidência? Porque o presidente ele controla a pauta, ele tem o chamado poder de agenda. O presidente de uma comissão, ele recebe vários requerimentos. Por exemplo, eu vou fazer um requerimento, eu quero que seja ouvido o general Gonçalves Dias, eu quero que seja ouvido fulano de tal. Eu estou aqui requisitando as imagens da câmera tal, do STF, do Congresso, do Palácio do Planalto, qualquer coisa. Esses requerimentos chegam na mesa do presidente. Só que para ser aprovado, o presidente tem que pautar esses requerimentos. O colegiado, a CPMI inteira, vota. E a partir daí você toma ou não toma determinadas decisões. Então o presidente, por exemplo, se eu mando para ele um requerimento que eu quero ouvir fulano de tal, ele pode não pautar o meu requerimento. O que eu posso fazer? Praticamente nada, né? Eu posso tentar constrangê-lo, eu posso discursar, eu posso ir nos bastidores tentar resolver, ver se ele consegue convencer ele de alguma maneira. Agora, ele tem o poder de fazer isso. Olha como é que é importante. Pedido de quebra de sigilo,
né? Pedido de quebra de sigilo tanto telefônico, bancário, qualquer coisa dessa. Eu quero saber se no WhatsApp ou se nas conversas do ex-ministro do GSI, se ele recebeu alguma informação para afrouxar a segurança. Por exemplo, olha como é que é importante você ter esse poder do presidente para conduzir as investigações. E por outro lado, eu tenho um relatório. Um relatório, obviamente é o relator que faz esse relatório, ele pode propor indiciamentos, ele pode sugerir ao Ministério Público para agir de determinada maneira. Então também é importante. Mas eu creio que nesse processo que a gente está, como existem muitos holofotes em cima, muito interesse público, e as pessoas querem saber o que aconteceu, eu acho que é mais importante até você ter o presidente. Normalmente não é assim não, tá, pessoal? Por exemplo, se fosse uma comissão especial para tratar de uma nova lei de armas, eu ia falar, tem que pegar a relatoria. Por quê? Porque dali vai sair uma lei. A relatoria na comissão especial é metade do caminho andado. Depois, a depender da comissão, isso daí pode até ir direto para o Senado. Ou vai para o plenário, mas quando vai para o plenário, muitos deputados seguem a orientação partidária do líder do partido para ver como é que eles vão votar. Então, olha como é que é importante você ter uma relatoria de um projeto de lei. Agora, a relatoria de uma comissão parlamentar de inquérito, você sugere determinadas ações para o Ministério Público e ele pode acatar ou não acatar essas sugestões, essas recomendações. Você lembra que teve a CPI do Covid? Na CPI do Covid, o que aconteceu? Os iluminados lá de Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolph, foi enviado o relatório para a PGR não acatou o que aquele circo fez naquela oportunidade. O pessoal ainda entrou, né, esses Randolph Rodrigues da vida aí, Omar Aziz e Renan Calheiros ainda entraram com pedido para reconsiderar, enfim, para tentar apelar, pressionar a PGR, etc., mas não tiveram sucesso. E acabou que o próprio STF arquivou essas acusações contra o presidente Bolsonaro. Então, repara só, todo o trabalho feito pelo Senado e, no final das contas, né, não foi adiante, porque não conseguiu convencer a Procuradoria-Geral da República. E eu acho que é por aí. Então, se nós conseguimos manter presidência e, se possível também, relatoria, a gente está falando de realmente uma pedra no sapato do PT, para acabar com essa narrativa, para limpar o nome do pessoal ali que muitos deles sequer mereceriam passar à frente de uma delegacia, pessoas honestas, trabalhadoras, que não se meteram em confusão. Ué, se o Lula sabe quem é que participou e quem é que não participou, por que ele não advogou para soltar o pessoal que não participou, mas que estava preso? Aí, Lula cúmplice. E outra coisa, feio, né? Prender aquele pessoal todo, tendo acesso a essas imagens, depois na covardia, botando sigilo para insistir naquela prisão. Realmente tem umas pessoas que eu acho que não tem coração, não. Complicado, complicado. Um abraço aí, Michael Sullivan, nosso camarada não é que coisa de comunista, né? Nosso amigo de Campo Grande, Mato Grosso. É Campo Grande, Mato Grosso? Não. É Cuiabá, é Mato Grosso. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, desculpa. Confundi aqui, porque eu tô com viagem para ir para Mato Grosso. Eu ia com a Amália. Eu recebi um outro convite, vamos ver se vai dar certo. E para Mato Grosso do Sul, eu acabei adiando também com o Polon. Tinha uma ida para Dourados com o Polon. Certamente o Michael Sullivan estaria conosco, mas eu tive que jogar um pouquinho mais para frente. Mas não atrapalha nada não. Um abraço, Paulo Chuchu de São Bernardo do Campo. Pessoal, mais uma vez para vocês, a gente está na semana de lançamento da Formação Conservadora. A gente tem uma plataforma exclusiva, você vai conseguir assistir do seu celular, da sua Smart TV, assistir às aulas. Elas têm vídeo, elas têm áudio. Você tinha pausado devido à baixa qualidade, transferir, mudei aqui a internet. Você ainda, a cada módulo que você fizer, você recebe um certificado para atestar o seu conhecimento, para comprovar que você se qualificou conosco, tá? É realmente uma formação conservadora e os conteúdos eles vão subindo aos poucos, tá? Então, por exemplo, é igual uma série de Netflix, você vai sentar, vai abrir o seu tablet, o seu celular, a sua televisão.
vai colocar lá a parte de Revolução e Contra-Revolução, Senhor Sepúlveda, e vai assistir como se fosse uma série aquelas aulas. A gente está vendo se consegue colocar as aulas entre 20 e 40 minutos, mais ou menos, para dar tempo para você que tem uma rotina corrida, de acordar, assistir e ir para o trabalho, ou de repente você que leva mais do que 20 minutos para chegar no seu trabalho, também tem a possibilidade de ouvir o áudio enquanto você está naquela condução, ou se você estiver no seu carro e conectar no seu aparelho de telefone, também dá para ser, tá? As aulas estão em áudio. Então é uma plataforma exclusiva, com emissão de certificado e cheio de coisa boa ali, tá? Porque além de tudo também vai ser uma comunidade. E vale lembrar, haverá videoconferências mensais comigo. Nesses encontros mensais que a gente vai ter ao vivo, a gente vai disponibilizar para vocês o link à plataforma através do e-mail, só para os membros. Isso não vai estar aqui na rede social. Você ainda vai ter a oportunidade de conversar diretamente comigo. Eu estou falando com o pessoal da técnica para pinçar algumas pessoas, porque muitas das vezes o que acontece? A dúvida de um é a dúvida de vários. A gente vai tratar exclusivamente com relação à formação conservadora e a pessoa vai conseguir conversar comigo. Tá? A primeira está marcada para, hoje é sábado, depois de amanhã, segunda-feira. Depois de amanhã, segunda-feira, vai ter essa primeira videoconferência. É um bônus que haverá comigo e a gente pede para vocês, para se possível, acessarem lá o formaçãoconservadora.com.br. Perfeito? Deixa eu ver se tem. Não, abri a pergunta de novo. Deixa eu ver aqui. Michael Sullivan. O que eu estou fazendo? Eu estou utilizando a minha posição para dar um tiro de canhão. As pessoas sempre pedem, Eduardo, a direita tem que ser mais organizada. Estou criando um ecossistema onde vocês vão poder participar, se conhecer com os outros membros da nossa plataforma. Eu estou fazendo uma transmissão de conhecimento que você não vai ter na mídia lá fora. Você não vai ter em determinados cursos. Enfim, eu estou querendo otimizar o aprendizado que eu faço internacional e trazer essas experiências para o Brasil, para a gente acelerar esse processo, que eu sei que ninguém está satisfeito com a esquerda. A esquerda é uma antes da eleição, é outra depois, mas as pessoas às vezes não aprendem. Eu sei que tem a questão da urna, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. A gente viu como é que foi a eleição ano passado também. Ainda que você esqueça a questão da urna, uma eleição totalmente parcial. Mas o que eu quero fazer? Eu quero trazer as experiências de sucesso internacionais ou mesmo as experiências de fracasso, para que a gente não cometa o mesmo erro aqui no Brasil. Eu estou armando aqui das séries, né, das aulas, vai ser só com gente do exterior. A primeiro bate-papo eu já tive com o Trump Jr., pretendo ter essa conversa com outros líderes internacionais, o pessoal da Europa, eu citei agora há pouco aqui o André Ventura de Portugal, está tudo encaminhado para a gente também ter esse bate-papo, para saber da experiência portuguesa, como é que foi para ele lançar o Chega. Chega é o partido do André Ventura. Foi criado em 2019, é um partido que não para de crescer. Como é que é a pegada do discurso dele? Como é que ele, enquanto conservador, se comporta em um país administrado pela esquerda? Eu quero dar uma luz para que a gente consiga dar os passos adiante com inteligência. É basicamente isso. Eu sei que pode ser interessante a gente falar com os vizinhos, com a nossa família e ir devagarinho, ponto a ponto. Eu sou apenas um catalisador para ver se a gente consegue jogar isso daí numa velocidade maior. Enfim, espero poder contar com vocês, pessoal. O formaçãoconservadora.com.br está lá na minha bio, mas se você botar formaçãoconservadora.com.br no seu browser, no seu navegador, você vai conseguir também chegar lá. Perfeito, pessoal? Um abraço. Um abraço, Falcão. Força, Eduardo. Xangô, Brasil. Hope, Caveira. Hope, Caveira. Morena, passou rápido. Monique, essas aprovações, essas comprovações, vai ficar nisso mesmo? Monique, determinados assuntos, eu prefiro falar
de maneira que dê um resultado efetivo e não ficar comentando pela plateia sem um resultado efetivo, tá bom? Espero que você entenda e muito provavelmente a sua opinião é a minha opinião. Um abraço, Guilherme Colombo. Um abraço, Hip Esquerda. GDO oficial, GDO na área. Senão vai dar problema para vocês. Bem que não deu até agora, né? Mas enfim. Amo vocês. Obrigado, Cleide. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui comigo. Estou de saída agora. E vamos ver mais quais as próximas pataquadas do Lula no exterior, pelo amor de Deus. Essa semana ainda na Credem, os deputados de esquerda, você não fala inglês, por que vocês estão exigindo que o Apex é o presidente da Agência de Promoção às Exportações. É o cara que trata das promoções de exportações do Brasil, né, para o exterior. É uma agência. Sempre foi requisito dessa agência falar inglês fluentemente. O que o iluminado petista um dos irmãos Viana, lá do Acre, o que ele fez? Ele foi nomeado para a Apex, mesmo ainda sendo requisito falar inglês fluente. Depois ele mudou as regras para a nomeação de presidente, retirando o requisito da fluência em inglês. Olha só isso, olha só isso. Então você vai ter um cara que promove as exportações do Brasil no exterior e não fala inglês. Fala, calma aí, irmão, metade do mundo fala inglês. Metade do mundo fala inglês. América Latina, Estados Unidos, Europa, boa parte aí de África, enfim, Oceania, todo mundo fala inglês. Se você fala inglês, você percorre mais da metade do mundo com tranquilidade. O cara que vai ajudar na exportação, para começar a qualificação dele, né? E depois, não sabe inglês. Aí eu desafiei lá os bobocas lá. Falei, só o meu lado vai se comprometer. Vamos sentar aqui e aplicar uma prova de inglês. Se eu tirar a nota menor do que vocês, eu renuncio. Vocês não precisam fazer nada, não. Ninguém topou, né? Ai, meu Deus do céu. Esse pessoal da esquerda é sensacional. Eles acham que nós somos iguais a eles. Não, a gente procura se aperfeiçoar. A gente procura estudar. A gente acredita na meritocracia. E não apenas na política partidária como maneira de alçar um futuro mais próspero, um bom cargo ou uma boa posição. Perfeito? O Lula não sabe nem falar português. Está complicado, né, Samantha? Está complicado, está complicado. E aí, Michael Sullivan, fala inglês? Wagner, saudade do nosso presidente. Eu também, Wagner. Meu Deus, acho que tem muita gente até que fez o L que está arrependido. Porque é o seguinte, o cara faz o L, o cara vai comprar na Zenha? Não. O cara tem bolsa de não sei quantos mil reais? Não. Ele tem relógio Piaget não sei nem como é que fala o negócio, de 80, 90 mil reais? Não. E ele ainda escuta do líder maior dele falando que a classe média que tem mais de uma televisão em casa ostenta. Falando, nossa senhora, deve ser muito difícil ser esquerdista. O cara tem que ser burro com força para ser esquerdista, não é possível. Meu Deus do céu. Também não falo nada não, Michael Sullivan. Tamo junto. Hip Esquerda, Alexandre, Emily. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Mais uma vez, quem tiver curiosidade, quiser, formaçãoconservadora.com.br. Link está na minha bio. E acho que está no meu stories também. Beleza? Um abraço. Fiquem com Deus.